Mas o Senhor diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Depois de entrarem em Cafarnaum, no versículo 21, irmãos, perdão. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado, versículo 35, já estamos na sequência, né? Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Somente até aqui, meus irmãos. Filho de Deus Altíssimo, Rei da glória, Senhor do universo, Pai. Tu és o Senhor de toda a terra, Pai. Tu és aquele, Senhor, que sabe, Senhor, as necessidades de cada vida que me ouve agora, Senhor. E eu rogo a Ti que a unção do Teu poder agora se manifeste em nós, Senhor. Manifesta-te, Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, abrindo os nossos ouvidos, labarroudecanda, labacheias. Oh Deus, manifesta-te, Senhor da glória, Pai, amolecendo os corações, Senhor. Oh Deus dos exércitos, Pai, manifesta-te, Senhor da glória, arrancando da mente a distração, Senhor, o impedimento, Senhor, de toda a glória, Pai. Tu tens algo a realizar esta manhã, Senhor, e eu sei, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu podes fazer esta obra, Senhor, porque ninguém pode impedir as obras das Tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor da glória, Pai, derrama óleo sobre a minha cabeça mais uma vez, Altíssimo. Faz, Senhor da glória, Pai, faz, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, que os meus ouvidos sejam abertos, Senhor de toda a glória, Pai, para que a Tua palavra maravilhosa dentre, Senhor da glória, por eles, Senhor da glória, leva, Senhor, ao meu coração, Senhor, e tira as minhas emoções, Senhor, e coloca ali, meu Senhor, e camba, e alabacheia, serebicanda, labalabacheias, coloca ali, Senhor, Pai, as Tuas emoções, Senhor, para que nesta manhã, Senhor, eu pregue, Senhor, a Tua verdadeira palavra, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu decreto agora, neste lugar, Senhor, que nós estamos reunidos em Teu santo nome, meu Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja louvado, seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, meu Senhor, amém, graças a Deus, né? Irmãos, a gente olha para a palavra de Deus, né? E é de extrema importância que todos nós, né? Todos nós que um dia entregamos a nossa vida
ao Senhor, compreendamos os fundamentos de Deus, né? Compreendamos os fundamentos de Deus. E é óbvio que a obra que Jesus ele fez ali na cruz, né, o objetivo de Deus para, né, a vinda de Jesus para este mundo e aquilo que ele realizou na cruz foi um fundamento. É óbvio, né, que sem a morte de Jesus nós não teríamos permissão para nós adentrarmos na presença de Deus, né? O próprio ritual ali do tabernáculo ou do templo de Deus estabelecia isso, o impedimento de que as pessoas pudessem ali entrar em comunhão com Deus, porque havia uma separação, e o véu ali que separava os dois ambientes, no tabernáculo e no templo, né, já simbolizava claramente isso, a separação entre o homem e Deus, e tudo aquilo que era necessário, o grande esforço, né? E as coisas extremamente restritas para que o homem entrasse na presença de Deus. Você sabe, somente o sumo sacerdote podia entrar ali no lugar santo dos santos uma vez por ano para ali fazer todo o processo de expiação, jogando sangue sobre a tampa da arca da aliança ali, expiando o pecado do povo, para que Deus, né, tivesse misericórdia ainda e continuasse ali agindo no meio do povo de Israel. E nós vemos aqui, irmãos, a igreja, né, melhor dizendo, antes de nós prosseguirmos, mas a igreja, ela é uma entidade viva, né? A igreja é uma entidade viva. Nós não podemos, né, acreditar que a igreja seja simplesmente algo que existe para que as pessoas venham, né, e façam e pratiquem rituais que foram estabelecidos por alguém em algum momento na vida das pessoas. A igreja, como uma entidade viva, ela compreende Cristo, ela segue Cristo e ela realiza as obras de Cristo. E nós devemos compreender claramente isso, e quando nós lemos esse texto aqui, nós devemos entender, né, que apesar, né, de Jesus ele ser Deus desde a criação, né, Jesus ter autoridade desde a criação, né, Jesus veio ao mundo, né, veio ao mundo para realizar uma obra, irmãos. Jesus não veio ao mundo simplesmente para aparecer aqui e mostrar que Deus existe. Não, Jesus veio realizar uma obra. Jesus ele veio realizar algo importante para as nossas vidas, que culminou lá na cruz, né, e se cumprirá de forma definitiva no dia, né, do julgamento de todos nós, né, da humanidade como um todo, por Deus. E nós vemos aqui, irmãos, né, Jesus, né, agindo ali na região da Galileia, trabalhando ali na região da Galileia. A Bíblia diz aqui que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E nós olhamos para essa palavra assim, parece que é algo extremamente simples e banal, mas Jesus ele veio e começou a pregar a palavra de Deus. Jesus ele veio e começou a pregar ali as palavras de libertação, as palavras de cura, as palavras ali, né, de restituição, as palavras que direcionavam ao arrependimento para que o homem pudesse se tornar digno de Deus. E era uma palavra, irmãos, sabe, era uma palavra nova. João Batista começou pregando uma palavra nova. João Batista pregava a mesma coisa. João Batista dizia: arrependam-se, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. E João Batista condenava aqueles que agiam de forma hipócrita, né? Aqueles que se batizavam sem ter mudado de vida, ou seja, uma nova postura, né? Um novo direcionamento, algo que Deus começou a fazer de forma diferente. Embora os conceitos de tudo aquilo que estava acontecendo ali na época de João Batista, de Jesus, eram os mesmos conceitos que Deus sempre, né, manifestou, né, através da sua lei, através da exigência, da obediência,
através da a exigência do culto, da adoração a Deus, através ali do sábado, né? Antes de Jesus Cristo, tudo isso já fazia parte daquilo que Deus desejava para a sua igreja, e Jesus e João Batista vieram pregando a mesma coisa, só que de outra forma, deixando de lado, né, aquilo que era teórico, para cobrar das pessoas aquilo que verdadeiramente valia para Deus, aquilo que verdadeiramente era importante para Deus, embora os fundamentos de Deus, né, na lei de Moisés, os fundamentos de Deus desde a criação sempre foram os mesmos, que o homem fosse verdadeiro, né? Mas a lei trazia o ritual, e o ritual muitas vezes, né, trazia a frieza espiritual, porque as pessoas faziam sem entender e faziam sem sentir. Jesus mesmo, chegando ali na frente do templo, encontrou ali os mercadores, os cambistas, que trocavam dinheiro ali na frente do templo. Ele encontrou ali as pessoas que vendiam animais para que fossem sacrificados ali no templo, corrompendo completamente ali aquilo que Deus havia estabelecido como algo sincero, como algo importante para as pessoas. Não, as pessoas agiam de forma ritualista, achavam, que simplesmente comprando uma pombinha ali, por algumas moedas e levando ali no templo, estavam cumprindo a vontade de Deus, quando na verdade estavam longe do coração de Deus. E Jesus, sabendo disso ali, vocês sabem da história, escorraçou todo mundo ali, jogou ali as moedas no chão, as mesas, que os cambistas usavam, e também ali, os animais que estavam presos ali para serem vendidos, E Jesus, ele veio falando de coisas novas. Ele veio falando, de forma nova. Ele veio falando de uma forma que ninguém nunca antes havia falado. Tanto é que os soldados que foram enviados pelos sacerdotes para prenderem Jesus, certa vez voltaram sem Jesus, ouviram Jesus, voltaram sem Jesus, e quando foram cobrados pelos sacerdotes, eles disseram: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Ou seja, as palavras de Deus e o poder de Deus são manifestos através dos evangelhos, através daquilo que Jesus falou. Jesus veio para isso, Jesus veio para gerar o arrependimento, Se não houver arrependimento, se não houver arrependimento, é inútil a obra da cruz. Não adiantaria nada Jesus morrer na cruz, se não houver o arrependimento. E nós temos que compreender isso, que a obra de Jesus na cruz está ligada de forma imutável, de forma que não pode ser desconectada da postura do homem em arrepender-se, porque aquele que aceita Jesus e segue os caminhos de Jesus, é impossível que este homem não mude de vida, e é impossível que este homem não tenha uma nova visão espiritual, é impossível que este homem ele não tenha a força do Espírito Santo de Deus e a força dessa mudança sobre a sua vida, para que ele seja uma pessoa inabalável na sua fé, inabalável na sua estrutura espiritual. E Jesus, irmãos, se vocês olharem a importância do ministério de Jesus, se vocês olharem aquilo que ele fez aqui, ele foi e começou a dizer: olha, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E se você olhar mais para frente, no trecho que nós lemos, você vai ver que Jesus, ele insistiu em ir pelas aldeias. Perdão, irmãos, eu me empolgo e aí a garganta não aguenta, Jesus, ele insistiu em ir pelas aldeias, e ele dizia que ele precisava fazer esta obra. Ele diz assim: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos,
a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Pois para isso é que eu vim. E aí talvez você olhe, né, para todos os conceitos constituídos na sua vida espiritual até hoje, para tudo aquilo que você aprendeu até hoje, e você olhe ali a morte de Jesus, né? A morte de Jesus como um objetivo, né? Um objetivo de Deus, e verdadeiramente é, mas aquilo que Jesus fez, o caminho que levou à cruz, né? Aquilo que Jesus deixou escrito, é o fundamento da vinda de Jesus, e nós devemos compreender isso, porque se você não viver o Evangelho, se você não viver os Evangelhos, né, você não vai conseguir chegar até a obra da cruz. Você vai morrer no meio do caminho, você vai perecer no meio do caminho, sem você atingir a obra que Jesus fez na cruz, né? E Jesus se importava com isso, e Jesus andava muito, e o grande objetivo do Senhor era pregar a palavra do Senhor. Ele curava, ele libertava, mas o grande objetivo de Jesus era pregar a palavra do Senhor. E faz sentido, irmãos, porque imagina o seguinte, imagina que nós, né, coloquemos ali uma placa, igreja, igreja de Jesus, e ali viessem os doentes, os endemoniados, e nós aqui orássemos e curássemos os doentes e endemoniados em nome de Jesus. Essas pessoas, elas seriam curadas, mas elas não seriam alimentadas. Elas não seriam alimentadas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Elas não seriam transformadas e elas não chegariam a lugar nenhum, embora tivessem sido curadas pelo poder de Deus, tivessem sido libertas pelo poder de Deus. Nós, então, irmãos, devemos entender a importância da palavra de Deus. Nós devemos entender que a palavra de Deus transforma vidas. Nós devemos entender que a palavra de Deus, ela gera poder nas vidas, né? E é através da palavra de Deus que as pessoas são curadas. É através da palavra de Deus que as pessoas são libertas, irmãos. Quando a pessoa olha para a palavra de Deus, para a grande ministração da palavra de Deus, elas são impactadas de tal forma, né, que aquilo gera cura, e a palavra de Deus, ela começa a trabalhar no coração do homem, né, de tal forma que gera coisas tremendas, que gera, né, fé, né? A própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor, né? E nós devemos dar ouvidos então à palavra. Se você quer ter a fé aumentada, que você dê ouvidos à palavra de Deus, para que você possa receber de Deus, chegar no objetivo de Deus para a sua vida, que é o quê? A salvação. Toda a obra de Jesus, ela foi manifesta para que houvesse salvação, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus, ele não veio para que nós fôssemos ricos financeiramente, né? Jesus, ele não veio para que nós fôssemos curados simplesmente, ou que nós fôssemos libertos de demônios, ou libertos, né, de toda sorte de malignidades que estava sobre as nossas vidas. Jesus, ele veio para transformar o homem, para que o homem se tornasse digno de Deus. E se você não dá importância para a palavra do Senhor, se você não entende esse princípio que Jesus, ele praticou de forma intensa, desde quando ele era criança, aos 12 anos de idade, Jesus começou a ministrar a palavra de Deus nas sinagogas, né? Ele, né, foi até Jerusalém com seus pais ali, de lá ele, né, ele se desgarrou do seu pai e da sua mãe ali, e foi encontrado pregando a palavra de Deus na sinagoga, né? Algo sobrenatural já.
né? E quando seu pai foi ali, José foi ali repreendê-lo, ele falou assim, né? Porque vocês me procuram, né? Compete a mim fazer a obra do meu pai. E nós, irmãos, como filhos de Deus, devemos fazer a obra de Deus, né? E se você olhar para aquilo que Jesus falou quando ele foi levado para os céus, a ordem que ele deu para os seus discípulos, né? Dizendo, ide por todas as nações. Ide por todas as nações. Pregai o evangelho, né? Anunciando, né? O evangelho, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você olhar a ordenança de Jesus, você vai compreender que Jesus deseja que nós façamos as mesmas obras que ele fez. Se você olhar aqui, ele disse assim, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É um fundamento de vida, ou seja, aquele que ouve e crê é salvo. Aquele que não crê é condenado. Jesus, ele veio ao mundo como homem para pregar numa nação em determinado tempo. E nós fomos enviados, né, por Deus, para que nós preguemos, né, a palavra do Senhor, a mesma palavra, conforme Jesus disse, né, preguem o evangelho. Preguem o evangelho, né? E nós somos esses que pregamos o evangelho nos nossos tempos. E nós não devemos nos perder nesse entendimento, irmãos. Muitas pessoas, elas buscam, sabe, o poder de Deus para orar e para libertar, e não buscam o poder de Deus para falar palavras que geram salvação, que podem ali, né, combater a incredulidade, que podem combater, né, o poder das trevas, que podem combater ali as coisas tenebrosas que estão ao nosso redor, e que você compreenda isso. O teu objetivo aqui na igreja, né, é se converter a Deus, mas, né, depois que você se converter a Deus, que você se transformou em filho de Deus, Deus deseja que você execute as mesmas obras que Jesus executou, né? Que você pregue o evangelho, que você leve a palavra de Deus aonde você estiver, na sua casa, né? No seu trabalho, aonde você tiver a oportunidade de pregar o evangelho, que você pregue o evangelho, irmãos. A gente olha assim, a gente olha para as nossas vidas, sabe? E às vezes, né, a gente banaliza tanta coisa. A gente banaliza tanta coisa. E eu olho para Deus. Eu olho para Deus assim, e eu sempre falo para Deus assim, Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu não quero errar. Né? E aí, né, a gente, toda sexta-feira, publica uma palavra pastoral. Esses dias atrás aí, a Mariana escreveu uma palavra pastoral. E nós publicamos a palavra pastoral da Mariana. Né? E aí eu perguntei para ela esses dias também, falei assim para ela, Mari, alguém falou alguma coisa para você? Ela falou, não. Aí eu falei assim, você sabe por quê? Porque a gente publica a palavra pastoral, algumas pessoas vêm e não leem. Outras pessoas vêm e não dá, lê um pedacinho assim do início, não dá ao ler mais. Né? Aquele que dá ao ler mais, ele não lê com entendimento, então nem vê quem escreveu a palavra pastoral. Isso é muito triste, sabe, irmãos, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Estamos ministrando a palavra do Senhor, né? Das mais diversas formas, para que
nós sejamos dignos daquilo que Deus estabeleceu para nós. As quartas-feiras tem um vídeo da palavra pastoral, os cultos são gravados e publicados, tem quase 1.100 pregações, no site da igreja. Por que tudo isso, irmãos? Mas por que tudo isso? Porque simplesmente é a vontade de Deus, porque simplesmente é aquilo que Deus estabeleceu, como desejo para que nós estejamos fazendo. E se Deus deseja que nós estejamos fazendo, nós temos que fazer. Porque se nós não fizermos, Deus poderá fazer com que pedras falem, com que pedras preguem a palavra dele, porque não existe outro para fazer. Mas as pessoas, elas costumam banalizar muito, sabe? As coisas são de Deus, e essa banalização faz com que as pessoas se percam, que as pessoas percam o rumo, do objetivo de Deus para as suas vidas. E quando elas perdem o rumo, irmãos amados, elas ficam como qualquer pessoa, da igreja neste século, onde há frieza, distanciamento de Deus, falta de conhecimento, falta de sabedoria de Deus, falta de entendimento e amor naquilo que Deus deseja, para as nossas vidas, ou daquilo que nós devemos oferecer a Deus, porque nós temos que fazer por amor, por amor, sabe? Às vezes eu olho quantas pessoas assistiram a palavra pastoral da semana, porque o YouTube conta, Às vezes eu vejo lá quantas pessoas assistiram, 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos de pregação, e dá uma tristeza profunda, mas mesmo assim, na semana seguinte vai ter outra, e na outra semana vai ter outra, e na outra semana vai ter outra, sabe? E está assim já há quase 3 anos. A palavra pastoral, ela é publicada toda semana já há 12 anos. Há 12 anos fazendo uma obra que a gente não sabe aonde chega. Mas chega pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque um dia eu quero chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu tentei. Senhor, eu me esforcei. Eu quero chegar na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu fiz. Ainda que ninguém deu valor, ainda que ninguém ligou para essa obra, mas eu fiz. E eu acho, irmãos, que estou falando tudo isso para que, que você entenda a visão espiritual que a gente tem que ter, porque a Bíblia diz que a nossa recompensa vem de Deus. E a Bíblia também diz que a vingança pertence ao Senhor. Então não compete a nós, sabe, ficarmos avaliando e julgando e mudando e olhando para as coisas que são de Deus e tentando achar fórmulas. Eu sempre falo aqui, tentando achar fórmulas absurdas às vezes, para que as pessoas possam receber algo de Deus, quando na verdade a fórmula ideal é a fórmula que Jesus usou. A forma ideal é a fórmula que Jesus usou. E se você olhar a palavra do Senhor, se você olhar aquilo que Jesus fez, olha só, irmãos, olha só o que Ele fez. Então, conforme nós lemos aqui, Ele dizia, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, e creiam no Evangelho, Jesus falou. E o que Jesus fazia? Ele impactava com as suas palavras, porque as pessoas, segundo a palavra de Deus que nós lemos aqui, maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas.
Irmãos, Jesus, ele pregava com excelência. Jesus, ele pregava com sabedoria. Jesus, ele pregava com fé, E é isso que as pessoas estão necessitando. As pessoas estão necessitando serem chacoalhadas pelo poder do Evangelho. As pessoas estão necessitando serem impactadas pelo poder do Evangelho. As pessoas estão necessitando que a palavra seja pregada com autenticidade, para que as pessoas possam ser edificadas e olhem para a palavra e fiquem boquiabertas com o conteúdo, com a força e com o poder daquilo que Jesus falou, porque a banalização ela é grande demais, a banalização ela é tremenda demais. As pessoas elas não gostam de ler, as pessoas não gostam de ouvir, as pessoas não entendem nada quando ouvem ou quando leem, sabe? Porque está faltando muito para as pessoas, que é o verdadeiro encontro com Deus, sabe? Que é o verdadeiro encontro com Deus. Na medida em que a gente olha para um texto da palavra, como esse, nós não lemos um capítulo sequer. Quantas coisas grandes e poderosas nós encontramos. Quantas coisas grandes e poderosas nós encontramos num capítulo dos Evangelhos, que é um guia para a igreja, que é o guia para a igreja. Como nós devemos agir na igreja? Nós devemos agir como Jesus agiu. E aí as pessoas serão edificadas. E olha, irmãos, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha só a obra de Jesus, Pregou o Evangelho, Traziam os doentes, ele curava, traziam os endemoniados, ele expulsava os demônios. Essa é a igreja. A igreja não mudou. A igreja é essa, A igreja é essa, porque, olha só, irmãos, olha só, Jesus, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você percebeu que é a mesma obra? Você percebeu que Jesus fez essa obra e disse para os seus discípulos que eles deveriam fazer a mesma obra, dizendo que os sinais acompanharão aqueles que crerem? Jesus veio para isso, irmãos. Jesus veio para isso e nós viemos para isso também. Jesus veio para isso. E Ele deu autoridade para que nós façamos as mesmas obras. Ele deu, o conhecimento e Ele deu poder para que nós façamos as mesmas obras. Então nós não podemos nos negar em fazer aquilo que Jesus mandou que a igreja fizesse. A igreja é muito tímida, as pessoas são muito tímidas, as pessoas elas não vivem aquilo que deveriam viver, e elas não buscam aquilo que deveriam buscar, e elas, falham nesse sentido. Por isso que hoje, irmãos amados, o mundo está como está, distante de Deus, irmãos. E nós não podemos nos conformar com isso.
Não podemos nos conformar com isso. Sabe, quando eu olho assim, eu comentei com os irmãos aí dos pedreiros lá em casa, né? Eu dei uma Bíblia para cada um. E aí chegou no último dia, ainda não terminou, tá lá, tem algumas coisas para fazer ainda, mas pouquinha coisa. Aí eu peguei um livro, aquele livro que eu escrevi, né? 100 mensagens, né? 100 mensagens que mudarão a sua vida. Entreguei também para 2. Sabe, irmãos, talvez você nunca tenha pensado em ter um folhetinho, em ter uma Bíblia para você entregar para alguém, sabe? Eu estou dando apenas exemplos porque Deus, Ele estimula a nossa vida, né? De forma diferente para cada um, né? E aquilo que Deus coloca no meu coração nem sempre será aquilo que Deus coloca no coração do outro, mas os fundamentos sempre serão os mesmos, sabe? Os fundamentos sempre serão os mesmos. Porque são sólidos os fundamentos de Deus. São sólidos os fundamentos do Senhor. E que nós, nesta manhã, sabe, nós possamos enxergar tudo isso. Quando Jesus falou, foi para isso que eu vim ao mundo, Ele sentenciou ali algo muito forte, irmãos. Algo muito forte para as nossas vidas. E se Ele falou que nós devemos fazer as mesmas obras, vão e preguem o Evangelho, curem os enfermos e expulsem os demônios, sabe, eu acho que a igreja tem falhado. Eu acho que a igreja tem falhado. Eu acho. Sabe, essa falha, ela tem que ser corrigida. Ela tem que ser corrigida. Essa falha, ela tem que ser trabalhada nas nossas vidas. Ela tem que ser trabalhada nas nossas vidas. É lógico, irmãos, que nem todo mundo que nós oramos é curado. Mas alguns são. Mas alguns são. E você sabe por quê, irmãos? Porque existe um fundamento para que haja manifestação do poder de Deus. Existe um fundamento. Eu vou dizer para você qual é o fundamento. O fundamento é que Deus seja glorificado. Algumas vezes nós oramos e não há cura, porque o nome de Deus não será glorificado. Ou porque a pessoa que está recebendo a oração não vai valorizar, ou porque a pessoa que está recebendo a oração ela vai banalizar, ou porque a pessoa que está recebendo a oração não crê, ou porque simplesmente a pessoa que está fazendo e está orando, ela não crê. E ela não está na presença de Deus. Para que nós possamos realizar as obras de Jesus, nós devemos agir em nome de Jesus. E para agirmos em nome de Jesus, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos ser dignos desta obra, porque não é todo mundo que pode ser representante de Jesus, não é verdade? Quando a gente fala assim, em nome de Jesus, você está falando, você está falando assim, eu estou aqui, representando Jesus, em nome de Jesus, no lugar de Jesus, Quando uma pessoa representa a outra, ela vai lá e fala assim, estou vindo aqui no lugar do fulano de tal,
estou vindo aqui no lugar do ciclano, né? E quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo assim, olha, pelo poder de Jesus, ou, né, me usando, né, para Jesus. Então nós devemos o quê? Saber aquilo que nós devemos fazer, a forma correta de fazer, e nós devemos fazer, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando o homem for orar, para que o nome dele seja glorificado, não o nome de Deus, mas o nome do homem, já se perdeu, o homem já se perdeu completamente no seu caminho. Quando o homem se engrandece daquilo que Deus faz, ele está usurpando da glória de Deus. Ou seja, não existe chance desta pessoa ter sucesso espiritual na sua vida por conta daquilo que ela é. Então que você compreenda e entenda a palavra de Deus, poucos versículos que nós lemos, e que você seja esse que esteja agindo com sabedoria e entendimento, fazendo aquilo que Deus deseja para a sua vida neste mundo. Para a sua vida neste mundo. Nós cantamos aqui louvores hoje maravilhosos, que exalam a palavra de Deus, né? Os louvores, né, manifestam a glória de Deus porque, né, ministram a palavra do Senhor. Todo fundamento é a palavra do Senhor. Todo fundamento é a palavra do Senhor, né? E eu sou muito ligado nos louvores de adoração, né? Porque a adoração é o fundamento da igreja, né? A igreja vem aqui para adorar a Deus, né? E às vezes eu questiono, às vezes eu ouço assim alguns louvores antigos, né? Tem um louvor antigo, vou até confessar para os irmãos aqui, os irmãos, não me critiquem por causa disso, porque é um louvor bonito, estimulador, né? Mas tem um louvor assim que às vezes quando eu ouvia na igreja, a gente acho que louvou muito pouco aqui na igreja, durante os anos que nós estamos aqui, né? E eu falava assim, puxa vida, mas esse louvor assim, meio, né? Aquele louvor, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Eu questionava esse louvor. Embora fosse bonito, motivador, né? Mas eu questionava. Eu falei, eu prefiro um louvor de adoração do que esse louvor. Eu prefiro um louvor de exaltação a Deus do que esse louvor, né? Eu prefiro falar aquilo que está no meu coração para Deus, né? Do que este louvor, né? E é lógico, né? Tudo que se faz na igreja, né, Deus pode se usar, e não é isso que eu estou dizendo, que Deus não pode usar desse louvor, mas para mim seria algo que, né, se eu fosse ministro de louvor, eu não me motivaria para cantar, né, por conta daquilo que o meu coração diz que tem que ser: adoração, adoração e adoração, adoração ao Senhor, para que a unção de Deus possa se manifestar na igreja, né? A unção do Senhor possa se manifestar na igreja, para que a glória de Deus seja vista no meio do povo e que o povo seja atingido segundo aquilo que Deus deseja, né? E talvez você esteja mais uma vez falando assim, né? Mas eu sou muito sincero, irmãos, né? E isso me persegue faz muito tempo, né? Sempre quando eu ouço esse louvor eu falo, eu fico, né? É a mesma coisa quando a gente louva aqui o Pai Nosso, né? Eu fico, sabe, fico assim meio, como é que eu vou dizer assim, meio ressabiado, né? Porque o Pai Nosso é uma oração que deve ser realizada de forma pessoal, de forma particular, dentro dos nossos aposentos, voltado para Deus e com entendimento daquilo que Deus está desejando que nós expressemos a Ele através de cada palavra que Jesus ensinou.
né? Então são algumas coisas, irmãos, que eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco. E se, por exemplo, estou falando do Pai Nosso em louvor, né? Deus há de em algum momento, arrancar do meu coração aquilo que está equivocado em relação a esse entendimento. Deus vai fazer isso. Então, por enquanto, eu prefiro, sabe, continuar com a dúvida do que banalizar algo que talvez esteja acontecendo. Talvez, né? Um dia Deus vai, né, manifestar do seu poder e tirar do meu coração tudo isso, né? Eu sei disso porque Deus já fez isso inúmeras vezes, né? E aí, quando Deus dá tranquilidade, não há mais preocupação em relação ao contexto espiritual, né? Mas há a verdade do Senhor e nós temos que preservar a verdade de Deus. Amém?